Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Começando mais um RS em Movimento aqui, ó, pela nossa Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Chegamos a mais uma sexta-feira, às vezes com o jogo do Brasil no meio da semana, bagunça um pouco, dá uma sensação de 2 mini-semanas. Segunda-feira já tem jogo do Brasil de novo, meia folga, meio feriado, enfim. Estamos aqui sextando sem gravata, segunda a quinta você já sabe, gravata, terno completo, e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais do final de semana, com muito conteúdo aqui para você, entrevistas interessantes, os assuntos do dia. O final de semana está chegando, vamos ver como é que a noite está lá fora, como é que está o sextou. Olha aí, Esteio nesse momento com 11 graus. Na Grande Porto Alegre, nossa câmera ao vivo mostrando aí o anoitecer, início de noite já na cidade de Esteio, na Grande Porto Alegre. Vamos para onde? Vamos para a Serra Gaúcha, é isso? Caxias do Sul, olha, sempre muito iluminada. Caxias do Sul, nesse momento, também com 11 graus. Pouca diferença, né, de temperatura. Eu acho que, na verdade, Esteio está 14, né, Thales Aliardi? Esteio tá 14 e eu acho que o Caxias está 11, porque não dá para ser a mesma temperatura de Esteio e Caxias, eu acho. Depois a gente confere aí. E em Porto Alegre, nesse momento, tá isso, né? Tá 14 graus, Grande Porto Alegre. A gente vai junto até as 8 da noite, trazendo muito conteúdo para todos vocês. Vejam agora os destaques da edição desta sexta-feira. O futuro do atendimento psiquiátrico em nosso estado e a preocupação dos médicos gaúchos. A possível terceirização do Hospital São Pedro acende um alerta na área da saúde pública. O Sindicato dos Médicos cobra transparência na mudança dessa gestão. Quais são os verdadeiros impactos dessa decisão? Como ficam os pacientes que dependem dessa instituição na nossa capital? Projeto piloto no Rio Grande do Sul vai avaliar o uso de canetas emagrecedoras no tratamento da obesidade. O primeiro paciente no Brasil será um gaúcho. O ministro da Saúde também anunciou em Porto Alegre que a primeira base regional da Força Nacional do SUS será no sul do país. No esporte, adversário do Brasil no mata-mata é considerado o maior Japão da história. E confira os confrontos já definidos nos 16avos de final. E direto do Estúdio do Tempo, a previsão para o final de semana dos gaúchos. Prepare-se, frente fria traz mais chuva para o estado numa sequência de muitos dias pela frente. Veja agora no RS em Movimento. A possibilidade de terceirização do Hospital Psiquiátrico São Pedro preocupa a comunidade médica no Rio Grande do Sul e também os profissionais da saúde mental aqui no estado. O Simers, que é o sindicato médico, afirma que a medida, se for adiante, pode trazer riscos para assistência aos pacientes e também para a formação de novos profissionais. O hospital é a maior referência pública em saúde mental do estado, atendendo casos de alta complexidade e mantém um importante programa de residência médica. Para entender o que está em discussão e como uma eventual mudança poderia impactar o atendimento, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede RS o diretor do Simers e coordenador do Núcleo de Psiquiatria do sindicato, Dr. Ricardo Nogueira. Dr. Ricardo, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. A nossa preocupação é o fato do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, ter a ideia de terceirizar o serviço do Hospital Psiquiátrico São Pedro. A manutenção do serviço é importante. Então, hoje nós temos 90 leitos ocupados, e principalmente por crianças, porque o Hospital Psiquiátrico São Pedro é a referência de psiquiatria, saúde mental para crianças e adolescentes de todo o interior do estado. E há uma demanda muito grande, uma demanda reprimida nessa área, porque nós temos hoje um aumento muito grande de pacientes com espectro autista. Aqui na capital, por exemplo, nós temos um centro de acompanhamento desse tipo de paciente, que tem 300 vagas. Porém, tem diagnosticado só em Porto Alegre 8.000 pacientes.
E aonde é que esses pacientes vão ter atendimento adequado e especializado? Na área privada. E esse tipo de tratamento, ele requer custos, né? Se não tem o apoio do setor público. Então, nós queremos garantir isso, principalmente para o interior do estado, que psiquiatra infantil hoje é muito difícil de se ter no interior. Aqui em Porto Alegre, para a demanda que existe, já tem um número reduzido. E lá no São Pedro nós temos uma residência médica de 40 anos, que é uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. A mais antiga, que talvez seja a da URGS, a da Federal de Pelotas, onde eu me formei, que tem 54 anos. Mas a do São Pedro é referência nacional e são 31 médicos residentes. Então, o temor que poderia ocorrer de que eles saíssem do São Pedro, fossem dispersados no estado inteiro. O próprio site do governo, doutor Ricardo, diz que o hospital tem cerca de 200 alunos de graduação e pós-graduação através de convênios de ensino e treinamento. Exatamente, mas na residência médica são 31. E esses 31 médicos são médicos do Brasil inteiro, que vêm de Rondônia. E fazer formação aqui. Vem todo mundo fazer formação aqui, porque nós temos uma tradição. O São Pedro foi um dos pioneiros no ensino e na pesquisa da psiquiatria e da saúde mental. Então, nós queremos manter isso. E a expansão dos atuais 90 leitos para ocupar todos os 140 leitos que existem já instalados no São Pedro, registrados no CNES, para que se tenha uma unidade para desintoxicação de álcool e drogas, porque houve uma demanda muito grande, né, nessa área. Então, nós estamos vendo hoje o número de moradores de rua, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eram 3 mil, hoje são 6 mil. Então, a maioria desses moradores de rua são dependentes químicos, de álcool, de maconha, de crack, e nós temos essa questão da pandemia do crack, né? Porque epidemia tem início, meio e fim. Sim. A pandemia não tem fim. Há quantos anos nós convivemos com o crack? É verdade. E aí todo mundo diz assim, não, os pacientes de crack vão morrer. A maior causa de morte entre os pacientes usuários de crack é homicídio. Um mata o outro por causa de um cachimbinho, por causa de uma pedra, por causa de dívida das próprias drogas. Então, nós temos que ter locais adequados, qualificados, para atender essa demanda. Além disso, pós-Covid, pós a pandemia, nós tivemos um aumento muito grande na área da saúde mental. Ansiedade, depressão, drogadição, como já foi falado. Então, nós vamos ter que revisar a política pública nessa área. E também essa questão do autismo, né? Da TDAH. Sim. Então, nós vamos ter que expandir, porque há uma necessidade. As pessoas não têm aonde serem acolhidas. Né? Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, estão sendo construídos, já foram entregues 2, mais 4 centros de atenção psicossociais. Só que esses centros de atenção psicossociais, hoje, eles não têm psiquiatras 24 horas. Então, nós precisamos ter as estruturas de nível terciário e superior, que é o nível 4, que tem profissionais psiquiatras 24 horas por dia. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande do uso de drogas. E as famílias, elas ficam desprotegidas. Então, tu imagina um menino que chega em casa à meia-noite, quer dinheiro para comprar pedra. Aí ele volta à 1h e quer mais dinheiro. Aí não tem dinheiro, ele leva a televisão. Aí ele volta às 2, leva o micro-ondas. Daqui a pouco eles levam a geladeira, eles levam a casa inteira. As famílias têm que ficar... trocar por droga, né? Exatamente. As famílias têm que ficar entrincheiradas. Mas, doutor Ricardo, só para eu entender aqui, e os telespectadores também, né? Aquele prédio histórico, que a gente tem imagens aí, 142 anos, fica na Bento Gonçalves, aqui, né? Já há muito tempo, do lado do IPF, né? Do Instituto Psiquiátrico Forense. Do ex-IPF, né? Ex-IPF, né? Porque agora o IPF mudou. foi destruído. É que ontem eu passei na
frente, eu vi o edifício da Polícia Penal, que é novo ali na Bento. No lugar do IPF. Em seguida tinha um letreiro do IPF ali, que ficou. Ficou um letreiro da sigla. Só ficou, no início do ano... Acho que foi o que sobrou. Exatamente, eram 200 pacientes. Hoje só tem 5. Isso no IPF. No IPF, e o IPF é ali do lado. Para onde vão os criminosos com problemas psiquiátricos. Né? E aí o que ocorre? Esses pacientes foram distribuídos no estado entre os CAPs, o Centro de Atenção Psicossociais, e até presídios que não têm atendimento. Né? E o que ocorreu? Ocorreu que alguns reincidiram no crime. Sim, né? imagino que sim. E essa coisa que todo mundo hoje fala sobre o feminicídio, não sei se as pessoas pararam para notar um pequeno detalhe, que os feminicídios vêm sempre acompanhados de suicídios. Então, essa questão não é só uma questão policial, de justiça, é uma questão de saúde mental. Claro, porque uma pessoa, para cometer um tipo de ato como esse, não pode estar bem. E as famílias, obviamente, que têm que observar isso anteriormente. Então, a questão do suicídio, do feminicídio, é a questão da prevenção da saúde mental. E o que nós vimos nos últimos anos, nas últimas décadas? Um desmantelamento da saúde mental na área pública. E o que ocorre? As pessoas não têm acolhimento e atendimento público e gratuito, elas têm que recorrer para a área privada. O custo de um tratamento de um paciente autista na área privada, a maioria das famílias não tem recursos para isso. Porque no São Pedro, por exemplo, além da internação, tem um ambulatório que atende 1.500 pacientes por mês. Além do atendimento dos médicos psiquiatras, nós temos a equipe, uma equipe multiprofissional, a distribuição de medicamentos e uma outra coisa que é bastante importante, que é a pesquisa de medicamentos de última geração, principalmente os antipsicóticos. Então, um sistema de saúde mental ele tem que se basear em 3 pilares: assistência, ensino e pesquisa. Então, isso é que nós queremos garantir, mas queremos garantir para todos os funcionários, no caso os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que tenham os seus direitos preservados, que tenham direito a um salário compatível, que tenham direito a 13º, férias, fundo de garantia. E o que está ocorrendo? Com o risco de uma terceirização, esses pacientes podem perder os seus direitos adquiridos. Pacientes não, servidores. Servidores, exatamente. Que no final acabam virando pacientes, porque por não receber e pelo temor de terem os seus salários reduzidos... Também ficam doentes. Ficam doentes. Mas esse prédio que a gente mostrou aí, centenário, vou pedir para botar as imagens novamente. 142 anos. 142 anos, o prédio inaugurado é lindo. pela Princesa Isabel. Imagina, mas está muito mal cuidado, obviamente, a gente vê pelas imagens. Esse prédio tem lá dentro unidade de terapia, de internação psiquiátrica. São 200 leitos, o senhor falou? Não, são 140 leitos. 140 sendo leitos. Usados nesse momento até 90 leitos, principalmente para crianças e adolescentes. E, em média, as pessoas ficam em torno de 20 dias. É isso. 21 dias. Porque não moram mais, né? E antigamente moravam. Aqueles que moravam, que não tinham mais famílias, eles foram para os residenciais terapêuticos, que o mesmo São Pedro mantém, oferecendo alimentação e medicação. Agora, doutor Ricardo, a terceirização parece inevitável. A gente pediu uma nota para a Secretaria da Saúde do Estado, né? E eles responderam para a gente aqui o seguinte, ó: mais do que uma mudança administrativa, é uma estratégia para enfrentar os desafios concretos, com dificuldade de fixação de profissionais, enfim. Não avançar implica gradativamente em perder a capacidade assistencial. O senhor está dizendo exatamente o contrário, que corre o risco de perder os servidores que hoje tem lá dentro, né? E ficar sem a assistência. Na verdade, perder os ganhos que esses servidores têm. Por causa do atendimento médico, né? O apoio que o médico recebe, né? Exatamente. São os técnicos de enfermagem, os demais profissionais. Só para você ter uma ideia,
esse pessoal tem salário base de R$ 975 por mês. Então, se eles se aposentarem, ou se eles forem transferidos de lá, eles vão perder o adicional de insalubridade, vão perder de periculosidade, vale alimentação e o vale transporte. Então, o que ocorre? Eles vão ter uma perda salarial enorme. Então, nós estamos apoiando o pessoal. Os avanços também, né, doutor? Mas os avanços. Por exemplo, tem funcionários lá que estão há 46 anos trabalhando. 46? Ou seja, não vão parar de trabalhar. Não querem se aposentar para não perder. Não podem, porque se eles se aposentarem, eles vão perder, eles vão voltar lá para o salário base, que hoje é R$ 975, que dá metade de um salário mínimo. Pois é, menos que um salário mínimo. É uma coisa absurda. Agora, o que está por trás disso tudo? O governo está dizendo que o processo está sendo conduzido com diálogo, ouvindo entidades profissionais e equipes do hospital. Não está havendo esse diálogo? Não, esse diálogo está. Isso aí é real e verdadeiro. Agora, o fato de ouvir não quer dizer seguir, né? Apesar que a gente respeita, mas que realmente a secretária da Saúde do Estado nos recebeu nos últimos 30 dias 4 vezes. Então, a gente teve alguns avanços, né, e gostaria de ter avanços maiores. Agora, o grande problema é que esse assunto a gente discute vários pontos, mas só tem um único ponto que regula tudo isso, que é o custo e o orçamento. Esse ano, o Estado tinha que colocar na saúde 9%. E não colocou até agora. Chegou no máximo a 8,1, 8, pouco. Porque pelo acordo que o atual governador fez, que ele era obrigado pela Constituição a investir na área da saúde 12%. Sim. E ele fez um acordo de completar os 12% em 2030. Mas agora, hoje, ele não consegue completar nem os 9%. Então, o grande problema é esse, que faltam recursos para a saúde. Então, nessas últimas décadas, sempre aconteceu isso, porque também, além da falta de recursos, existem desvios de recursos. Quais são esses desvios? Tiram recursos da saúde pública da população para botar no Instituto de Previdência do Estado, do IP. Isso é uma velha discussão, né? Que nós entendemos que o IP é um instituto de previdência que tem que ter arrecadação própria. O governo gaúcho hoje faz o cálculo dos 12%, incluindo o investimento IP, né? 12% não, né? Seria dos 9%, e que não está cumprindo. Então, se cumprisse, nós poderíamos ter mais recursos e manter os direitos. Então, o grande medo que nós temos é que nós estamos sendo vítimas dessas áreas onde tem essas terceirizações, que são redução de salários, né? Porque as terceirizações depois elas se transformam em quarteirização, porque a responsabilidade era do Estado. O Estado terceiriza para uma outra empresa. Faz uma licitação e a iniciativa privada assume. Ou faz licitação, ou faz algum outro tipo de... Parceria. De parceria. PPP. Então, o que ocorre? Nós estamos sempre entre a cruz e a espada. Nós queremos a expansão... Só conclua, por favor, o seu raciocínio, a quarteirização. Aí vem uma empresa que assume aquela instituição e, em vez de contratar médicos, contrata uma outra empresa que contrata servidores e médicos. Contrata empresa de escalas. E aí cada um tira um percentual para si. Está entendendo? Perfeito. Aí ocorre fatos assim, empresas que não têm, por exemplo, filantropia, aí tira os 20%, que ela não desconta, porque não tem a filantropia, do salário dos profissionais. Imagino. Né? Então, cada vez vai reduzindo mais. Mas nós temos conseguido resistir na área, principalmente na nossa área da saúde mental e da psiquiatria, porque a demanda nossa é muito grande. Então, nós ainda estamos conseguindo resistir, mas os demais colegas, nessas situações de terceirização,
Está ocorrendo fatos como aqui em Porto Alegre, na área da atenção primária, que passaram para uma nova empresa que está propondo redução de 30% do salário dos médicos e 50% a 60% do salário dos enfermeiros, né? Então, por isso que gera esse medo também que ocorra no Estado, entende? Então, essa é a nossa situação. Então, nós estamos mobilizados, todos juntos, em defesa do São Pedro, da manutenção, da expansão e da garantia dos salários de todos os funcionários. Essa nota da Secretaria da Saúde que eu mencionei, doutor Ricardo Nogueira, diz o seguinte também, que o modelo proposto pelo governo, já adotado em outros hospitais públicos, mantém o hospital como patrimônio do Estado, mas permite que uma instituição selecionada por um processo transparente assuma a gestão integrada dos serviços. Isso significa reunir sob uma mesma coordenação equipes multiprofissionais, exames, manutenção e suporte assistencial, reduzindo a fragmentação atual e ampliando a capacidade de resposta. Mais uma vez, é ao contrário do que o senhor está dizendo, que a equipe atual o senhor está defendendo, está dizendo que funciona muito mais com os servidores hoje. Não é isso? Pelo menos para o médico. Ponto de vista do médico que vai fazer um tratamento. Não só dos médicos, mas também dos servidores. Sim, porque essa equipe de servidores para auxiliar, para apoiar o médico, ela é vital, ela é essencial. Sim, não, e outra coisa é o seguinte, os salários, pela lei, eles são irredutíveis. Não pode se reduzir salários, né? Outra coisa, não pode se tirar direitos. São direitos inalienáveis no nosso entendimento. É nesse aspecto, porque a partir do momento que terceiriza, o servidor ele perde 13º, fundo de garantia, férias, entendeu? Perde tudo isso. E nós, lamentavelmente... Porque vira um contrato de prestação de serviços, é isso? É que são empresas terceirizadas que contratam os médicos não por CLT. PJ? PJ. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Exatamente. Aí não tem nada desses benefícios. Não tem nada desses benefícios e ainda tem outros problemas, que são aquelas empresas cotistas, onde o próprio médico fica devedor dele próprio, porque ele é dono da... Tá, então o que a gente quer é que isso não ocorra. Verdade seja dita, nós também temos que ser claros e transparentes, que realmente nos hospitais terceirizados do Estado, como Alvorada e Cachoeirinha, não tem ocorrido redução de salários, não tem ocorrido atrasos assim de grande monta, né, como já ocorreram em outros lugares. Na verdade, nós queremos garantir o direito que sempre foi, historicamente, né, 142 anos do São Pedro, os funcionários sempre foram contratados por concurso público e por CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que dá todos esses direitos que já foram mencionados. Então é isso que nós estamos defendendo, estamos apoiando os funcionários que vão fazer uma manifestação dia 30 agora lá na Assembleia Legislativa, vão se reunir, né? Então é uma luta para garantir o acesso à saúde. Muito bem. E a saúde mental hoje é a maior demanda que nós temos na área de saúde. Prova tal que a maioria dos pacientes que estão encostados no INSS ou no Estado são por problemas de saúde mental. Sim. Então nós temos que ter um local e também a transição epidemiológica mostra que aumentou muito os problemas de saúde mental entre crianças e adolescentes. Então, nós temos que ter um lugar para que possam ser encaminhados. Claro. E o Hospital Psiquiátrico São Pedro, ele tem essa qualificação, né? Tem um ambulatório que atende 1.500 pacientes por mês, que, além do atendimento, distribui os medicamentos. Tem uma residência médica com 31 alunos e estudantes e mais os pós-graduandos que, conforme a nota da Secretaria do Estado, chegou a 200, né, Renato? Então, isso é de uma importância vital. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando esse assunto, importantíssimo para
para o segmento de saúde do Estado, para um bem-estar dessa população toda que precisa de atendimento, e como o senhor falou também, crianças e adolescentes, né, que é um novo público, vamos dizer assim, né, um novo tipo de paciente que não tínhamos tanto antes, né, e agora temos muito mais, depois da pandemia, depois da enchente, está crescendo, infelizmente, né, esse problema de saúde mental. O senhor pode voltar aqui um dia para a gente falar de saúde mental de adolescentes, né, o efeito brain rot. Hoje mesmo eu falava com meus filhos sobre isso, né? A questão do apodrecimento do cérebro com o celular, ansiedade, depressão, falta de sono. Nós podemos falar disso numa próxima vinda sua. A questão do jogo compulsivo. Das bets também. Das bets, isso é um problema mundial. Está em discussão agora. Até o próprio Mbappé, jogador da seleção francesa, não faz propaganda. Ele se nega porque ele já viu esse problema nas vilas onde ele viveu e nasceu. Exatamente. Então, é uma coisa que nós estamos... E aqui no Brasil também, os valores que as pessoas deixam de trabalhar ou deixam de estudar para ficar jogando, porque o jogo está ali, 24 horas aqui. E outra coisa é o seguinte, menor de idade não pode jogar. Quem é que controla? Não tem controle. Não tem controle. Doutor Ricardo, vamos marcar uma nova conversa então, tem muito assunto aí. Vai ser um prazer, uma satisfação, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto contigo. A gente já esteve junto em outros lugares, né? E só para não esquecer, outra coisa muito importante que tem no Hospital Psiquiátrico de São Pedro é a pesquisa de medicamentos de última geração, que nós temos que manter e apoiar. Muito bem. Doutor Ricardo, muito obrigado. Uma boa noite. Até a próxima. Um bom final de semana também. Obrigado. Doutor Ricardo Nogueira é coordenador do Núcleo de Psiquiatria do Simers, o sindicato médico, do qual ele é diretor também, falando conosco aqui no RS em Movimento. Aliás, cuidar da saúde também passa, quero lembrar para você, pelo ambiente de trabalho. Uma nova lei em vigor obriga as empresas a informarem os funcionários sobre o direito à ausência para a realização de exames preventivos, especialmente aqueles que detectam o câncer. O assunto ainda gera dúvida entre trabalhadores e empregadores. Afinal, quem tem direito? Quantos dias pode faltar? Como é que essa liberação deve ser comprovada? Os detalhes você confere agora nessa nossa reportagem na tela. Na correria do dia a dia, muita gente acaba deixando a saúde para depois. Diante da falta de tempo entre os compromissos profissionais e as atividades pessoais, exames preventivos muitas vezes são adiados, e o diagnóstico precoce, que pode fazer toda a diferença no tratamento de doenças graves, acaba não chegando a tempo. O que muitos trabalhadores ainda não sabem é que a legislação permite faltar ao serviço por até 3 dias ao ano para realizar exames preventivos sem desconto no salário. Esse direito já existe na CLT desde 2018. A novidade é que uma lei publicada em abril deste ano e que já está em vigor obriga as empresas a informarem os funcionários sobre essa possibilidade e também promover ações de conscientização sobre prevenção, vacinação e exames de detecção do câncer. Na prática, a mudança busca transformar um direito pouco conhecido em uma informação mais acessível dentro do ambiente de trabalho, mas também levanta dúvidas sobre como essa liberação deve funcionar para empresas e trabalhadores. Guilherme, de uma forma sucinta, o que a nova lei garante? Então, ela garante agora para os colaboradores 3 dias de afastamento justificado da empresa, com a finalidade exclusiva de realização de exames preventivos na pesquisa por câncer, por HPV. Então, é uma lei nova agora que prevê o afastamento desses funcionários sem nenhum prejuízo salarial, tá? E é dentro do prazo de... São 3 dias dentro do prazo de 12 meses, tá? Então, nós ficamos com os funcionários agora podendo sair aí para realizar esses exames preventivos. E o que muda? Porque antes a gente já tinha a questão do atestado médico, mas isso daí era só para quando o funcionário já está doente. O atestado médico exigia ali uma doença que incapacitasse aquele funcionário ter comparecido no trabalho. O que nós temos agora é uma lei voltada com a ideia de preservar, prevenir as doenças. Então, o que eles estão protegendo? Que não após o adoecimento desse funcionário, mas que eles investiguem essas doenças antes de gerar um problema maior, um problema mais grave,
e também dessa forma preservar a empresa, não fazer com que esse funcionário fique afastado por um período maior. Então, essa que é a ideia, conseguir antecipar essas doenças, que são relativamente doenças graves, né? Então, dentro do período de 12 meses, o funcionário tem direito de 3 dias fazer o afastamento para acompanhamento desses exames, tá? E é importante também destacar, Lucas, que não se acumula. Então, se passou um ano e tu não utilizou os 3 dias, não se acumula 6 dias para o próximo ano e assim sucessivamente, tá? Essa lei é válida para qualquer tipo de exame? Ali ela traz alguns cânceres de colo do útero, câncer de mama, mas assim, por uma abrangência, nós, juristas, estamos entendendo que é a pesquisa por qualquer câncer. Apesar da lei ter trazido uma lista ali restritiva de cânceres, nós estamos entendendo que qualquer pesquisa por câncer vai ser válido para justificar esse afastamento do funcionário. Como é que o trabalhador faz para conseguir a licença? Primeiro que a lei obriga, está escrito lá, previsto na CLT agora, que a lei obriga que as empresas comuniquem esse direito aos funcionários. Tá? Então, tanto a obrigação da lei sobre comunicar o direito do afastamento, quanto a gravidade, a necessidade, os sintomas dessas doenças, essas empresas são obrigadas agora por memoriais, circulares, conversas no WhatsApp ou por e-mail, comunicar aos seus funcionários sobre essas doenças. Tá? Então, isso deveria ser amplamente divulgado entre as empresas e funcionários, e a partir daí, então, eles podem começar... o ideal é ter um agendamento prévio entre o funcionário e o empregador para ajustar esses dias, tá? Mas então, combinando o agendamento, daí o funcionário faz a comprovação para a empresa com a documentação médica de que realmente realizou o exame preventivo. Daí sim se justifica a falta. E quais são as novas responsabilidades das empresas? Basicamente, a empresa tem 2 obrigações, né, com essa nova lei. É a divulgação dessas informações, de que esses funcionários estão com a falta justificada e não gerar nenhum tipo de prejuízo salarial. Tá? Então, tal como uma falta com atestado médico, os funcionários que realizarem esses exames não deverão ter o seu salário comprometido e muito menos ter compensação dessa jornada. Tá? Isso é uma informação também importante. Esse funcionário que se ausenta para a realização desses exames não é obrigado a fazer uma compensação de horário dessa falta. Então, a obrigação da empresa é essa. Pela lei nova, é a comunicação do direito, divulgação dos sintomas, explicações, cartilhas informativas sobre essas doenças e não gerar nenhum prejuízo para o trabalhador. O Círculo Saúde abriu processo seletivo para a contratação de profissionais que vão atuar no Hospital de Guaíba. Ao todo, são 120 vagas em áreas assistenciais, administrativas, técnicas e de apoio. As contratações fazem parte da preparação para o início das operações da unidade do município. Veja na tela. O processo seletivo do Círculo Saúde prevê a contratação de 120 profissionais para o Hospital de Guaíba. Na primeira fase, serão disponibilizadas 83 vagas. As outras 37 deverão ser preenchidas de forma gradual. Entre as oportunidades estão cargos como técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, recepcionista, analista administrativo, técnico de manutenção, auxiliar de farmácia, entre outros. Os interessados podem enviar currículo pelo WhatsApp 054 99985 1193. A instituição também vai realizar um plantão na Prefeitura de Guaíba entre os dias 29 de junho e 3 de julho para o preenchimento das vagas. Os profissionais selecionados deverão iniciar as atividades a partir do mês de julho. Depois do intervalo, a gente vai trazer as atualizações sobre a Copa do Mundo e outros assuntos aqui no RS em Movimento. A gente já volta, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento aqui pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. E agora é hora de Copa do Mundo.
Clima de Copa, recebendo o nosso editor de esportes, Giovanni de Oliveira. Giovanni, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal que nos acompanha em casa. E temos a definição, aquilo que se imaginava ontem, que era a tendência maior. O Japão será nosso adversário, o Japão que venceu o amistoso do Brasil recentemente. Mas, Renato, se a gente pensa em ser campeão, se o Brasil pensa no Hexa, não dá para ter medo de adversário, né? Claro que não. Eu fico na memória do jogo Brasil e Japão que eu vi no Mané Garrincha em 2013 na Copa das Confederações. Brasil 2, Japão 0. Um bom resultado, né? Bom resultado. Faz tempo. Mas é o 13 seguinte, anos atrás. Mas é o seguinte, né? Dos 15 confrontos entre Brasil e Japão, o Brasil só perdeu aquele amistoso do fim do ano passado. Tudo bem, é o mais recente, então Sim, liga claro. um alerta. Importante lembrar que era um time diferente, Mas né? tem um histórico, né? Mas o histórico é muito favorável ao Brasil, né? Aliás, os japoneses que gostam muito do Brasil, o futebol brasileiro foi muito importante para a construção do futebol japonês, né? O Zico, que inclusive é citado na matéria que a gente vai ver a seguir, figura fundamental para o desenvolvimento do futebol no Japão, né? É verdade. Vamos assistir a reportagem, depois a gente comenta mais. O Brasil vai enfrentar o Japão. Thales Aliardi, na tela. O melhor Japão da história. Esse será o adversário do Brasil nos 16avos de final da Copa do Mundo. Os Samurais Azuis ficaram em segundo lugar no Grupo F, após o empate com a Suécia. A seleção asiática joga em transição rápida e já demonstrou controle emocional quando saiu perdendo, como no último amistoso disputado contra o Brasil, quando venceu por 3-2, no final de 2025. Entre os 26 convocados pela seleção do Japão, 23 atuam na Europa. Nas últimas duas Copas, Brasil e Japão foram eliminados pelos mesmos adversários, Bélgica em 2018 e Croácia em 2022. Essa será apenas a segunda vez em que Japão e Brasil se enfrentarão em Copas do Mundo. A primeira foi em 2006, na terceira rodada da fase de grupos. Partida vencida pelo Brasil por 4-2. Na época, o time da Terra do Sol Nascente era treinado por Zico. Brasil e Japão se enfrentam na segunda-feira, em Houston, nos Estados Unidos. A partida está marcada para as 2h da tarde, horário de Brasília. Que legal essa inspiração do Zico, né? Para os japoneses. Sim, figura muito importante para o futebol japonês, né? Tem outros também, o Dunga é muito representativo lá. E o último jogador a ter uma importância grande por um clube japonês foi o Leandro Damião, né? Ah, é verdade. Leandro Damião foi artilheiro no Japão, então eles têm uma relação, gostam muito do Brasil, né? Mas segunda-feira... Leandro Damião, que para quem não sabe, grande artilheiro colorado também, né? Fez muitos gols pelo Inter, né? É, um dos maiores artilheiros da história internacional. Agora, desses todos aí, Dunga, Leandro Damião, Zico é o mais fácil deles falarem, né? Ah, com certeza. Acho que por essa facilidade também ajudou bastante. O Zico é um cara que, infelizmente, para a Copa ele não ganhou a Copa, né? Um cara de outro grupo, de outra categoria. Ídolo no Japão, né? Ídolo no futebol brasileiro, exatamente. Mas ele mesmo estava vendo a entrevista que o Zico deu para a FIFA, né? Ele dizendo, segunda vai torcer para o Brasil, porque é isso. Os japoneses gostam do Brasil, tem essa simpatia, mas segunda vale vaga nas oitavas, né, Renato? Então, claro. Aí a gente deixa essa amizade um pouco de lado. Segunda, quando estivermos aqui à noite, quando o Rogério Amaral vai estar aqui contigo à noite, já teremos o resultado. Já vai saber, provavelmente, torcemos que seja o Brasil nas oitavas de final da Copa. Exatamente. Mas não é um jogo fácil, né? Como diz o Thales no começo do VT, é o melhor Japão da história, né? O Japão tá maduro, o Japão cresceu. Tá rápido também, né? Exatamente. É um time muito rápido, o Japão cresceu, mudou de prateleira, mas, vamos lá, se o Brasil perdesse para o Japão, com certeza a gente ia entender aqui como um vexame. Então o Brasil é favorito nesse confronto, né, Renato? O Brasil tem bons jogadores, né, e bons nomes para botar em campo.
nem mal entraram na partida de quarta-feira, né? O próprio Neymar entrou e praticamente não fez nada, né? E não por culpa dele também, porque o time estava um pouco desajustado com as mudanças, né, do Ancelotti. E não sei se tu concorda comigo, com minha análise aqui de amador, né, de leigo, mas o próprio Endrick também. Então tu tem Endrick, tu tem o Vini Júnior, tu tem Neymar. O Matheus Cunha fazendo um papel importante. Tá crescendo o time muito, vem crescendo, né? Se a gente comparar o Brasil da estreia contra o Marrocos e o Brasil que enfrentou a Escócia, a gente já vê outro time, outro futebol, né? Grande crescimento. Pode dar mais? Pode fazer passes melhores? Pode fazer mais gols como a gente queria na partida contra a Escócia, que aliás foi eliminada hoje, né? Sim, nós queríamos, mas quem sabe, talvez contra o Japão não seja um placar muito elástico. Talvez esses doisinhos aí, 1-0 já está garantido. Golear por 1-0 vale a mesma vaga que fazer um 3-0, 4-0, né? Já que tu falou no Zico, só para dar dica aqui de cinéfilo, né? Tem documentário na Amazon Prime do Zico, né? Zico Samurai de Quintino, foi lançado esse ano, inclusive, com toda a história do Zico e a sua ascendência no futebol. Vamos para as telas, porque nós estamos já com a nossa contagem regressiva. O nosso tempo aqui urge. Vamos lá. Tela dos jogos de ontem. Giovanni, repassa aí pra gente mais uma vez. Então, ontem a gente teve Costa do Marfim ganhando de Curaçao. A surpreendente vitória do Equador sobre a Alemanha, já tínhamos falado ontem, né? A Holanda fez o que se esperava, um 3-1 na Tunísia. E o jogo de Japão e Suécia, o Japão largou na frente, a gente até parecia um jogo que ia ter um placar elástico, ficou naquele 1-1, né? Muito bem. Hoje, o que rolou e o que vai rolar ainda? Vamos para a próxima tela, a tela da sexta-feira. Hoje tivemos a Noruega num jogo desinteressado contra a França, né? De reservas, né? Botou um time alternativo, eles não gostam da reserva, né? Foi um 4-1 para a França. Senegal atropelou o Iraque, né? Um 5-0. E a gente tem a decisão do grupo do Uruguai. Esse jogo tá interessante. O Uruguai, hoje, os jogadores tiveram uma rixa com o treinador, com o Bielsa, né? E se o Uruguai perder para a Espanha, tá praticamente fora da Copa do Mundo na fase de grupos, Renato. Então, é o jogo para assistir hoje. Para ser acompanhado e torcer, né? Vamos torcer para que o Uruguai não saia. Até pelo seguinte, Renato. Nossos irmãos também. Se o Uruguai não perder para a Espanha, a América do Sul termina a fase de grupo sem perder nenhum jogo para time europeu. Olha aí, que legal. Foram 4 partidas, 4 vitórias da América do Sul. Bom, nós estamos passando tão rápido aqui que a gente esqueceu uma tela de ontem, né? Nós passamos por cima da tela de ontem. Vamos botar mais uma tela de ontem, então, a segunda tela de ontem, com os jogos, para não perder os resultados. Tá aí, ó, tem mais 2 de ontem, né? A Turquia venceu os Estados Unidos que vinha bem em casa, né? Também foi um jogo um pouco desinteressado dos Estados Unidos. E o Paraguai começou mal, acabou conseguindo um empate ali com a Austrália, né? O Paraguai tá ainda no páreo, né? Exatamente. O Paraguai que começou sendo goleado pelos Estados Unidos, assustando todo mundo, né? Muito bem, aquele primeiro jogo foi bastante catastrófico para o Paraguai. Vamos para a tela de sábado, então, para saber como é que vai ser o fim de semana de Copa. Bom sábado. O sábado é o último dia de grupos, né? Exatamente. Temos Nova Zelândia e Bélgica. Eu começo falando bom sábado e me vem Nova Zelândia e Bélgica, né? Mas não vamos desprezar. Meia-noite ali, o joguinho. Meia-noite de hoje para amanhã, né? De hoje para amanhã. E Egito e Irã. O Egito que vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Panamá e Inglaterra, e já amanhã às 6 da tarde, Croácia e Gana, então, decidindo este grupo também. Bons jogos. A outra tela de sábado tem os jogos melhores, tá? Vamos lá. Colômbia e Portugal, acho que vai ser um bom jogo. Colômbia, nesse momento, lidera, né? Portugal, se for líder, cai na chave da Argentina, podendo ter uma Argentina e Portugal nas quartas. Então, até tenho dúvidas, Portugal quer tanto essa liderança. Congo e Uzbequistão, Argélia e Austrália. E aí, sim... Áustria. E Áustria. E, mais uma vez, vamos ter Messi em campo Argentina contra... 7... 8, Jordânia 0, 1. Eu acho que uma tendência forte de goleada amanhã, Renato. Forte tendência também de Lionel Messi mais uma vez, né? Garantir a sua liderança na artilharia. Vamos lá, o domingo. Como é que vai ser o nosso domingo que começa os 16 avos? Exatamente. Essa nova fase aí de estreia da Copa do Mundo, né? Só tem um jogo? Por enquanto, só um jogo. Até depois que porque os outros não estão formados ainda, tá? Então, é África do Sul e Canadá. Esse é o único o jogo que temos de domingo. 4 da tarde, perfeito. Exatamente. Mas, Renato, aí saindo um pouco
dessa Copa do Mundo. Sim. Né? Ontem tu me questionou e eu não sabia te responder, né? Por que desde quando que os jogos dos grupos começaram a ser sempre na última rodada? E qual o motivo, né, que provocou essa mudança de regra na FIFA? Isso, e tu prometeu para hoje essa resposta, né? 1982. Então vamos voltar para lá? 1982, o jogo da vergonha, que originou a mudança da regra. Vamos lá? Na tela. O jogo da vergonha. Esta foi a partida que mudou os horários dos jogos da Copa do Mundo. Em 1982, no Mundial da Espanha, a Alemanha Ocidental e a Áustria entraram em campo depois da Argélia vencer o Chile por 4-2. Com este cenário, uma vitória alemã por 1 ou 2 gols de diferença iria garantir as duas seleções europeias na fase seguinte. A Alemanha abriu o placar logo no início e depois as duas equipes seguiram a partida administrando o resultado. A partir da Copa seguinte, a última rodada da primeira fase passou a ter sempre confrontos simultâneos por grupo. Tá aí a curiosidade pesquisada e trazida para o RS em Movimento. Como tem histórias boas na Copa, né? E é legal que histórias boas no futebol, de maneira geral. A gente vai vendo a história da Copa se desenvolver, a gente vai acompanhando e as mudanças vão surgindo, né? Então, muito interessante. E a gente vai vendo alguns outros joguinhos da vergonha também, o pessoal fica só fazendo passe e tal, né? Corpo mole, esperando passar o tempo. Às vezes aquela situação nem é tão importante ganhar esse jogo, né? De repente cair do outro lado. Ô, Giovanni, a seleção está na segunda fase da Copa, né? E para celebrar, a gente vai ver um material especial, então, que a CBF, né? Preparou para mostrar as ruas. Esse documentário, mini documentário que a CBF fez, né? Exatamente, é muito bonito. As ruas dos jogadores, onde eles cresceram. Exatamente, onde eles cresceram jogando bola e tal. Um documentário muito bonito, um mini documentário, né, da CBF, com um material bem especial, bem legal, Renato. A gente vai assistir agora na tela. O futebol é uma grande cola, assim, que une o Brasil, né? Principalmente esse futebol raiz, que é o primeiro amor, né? A partir desse projeto, eu conversei bastante com o Danilo, né, jogador do Flamengo. Eu mostrei o protótipo do livro para ele há um tempo atrás, ele gostou demais, né? Mas eles falaram, a gente queria fazer uma coisa mais pessoal para os atletas. E aí quando eles falaram isso, eu falei, então vamos fazer esse tipo de foto aonde os caras nasceram, na frente da casa deles, na rua deles, no campinho que eles jogavam bola pela primeira vez. Foi um vídeo muito significativo para mim, sem dúvida. Penso que a gente vai vivendo tanta coisa no futebol e um pouco esquecendo essa conexão, essa essência, né, com o nosso lugar, da onde a gente veio. Então esse vídeo foi muito importante e gratificante relembrar e ter esse tipo de recordação. A relação e a conexão é total. Eu penso que os maiores sucessos do futebol e do jogador brasileiro tem muito a ver com essa improvisação que se aprende e que se potencializa sempre nas ruas, né, no improviso, no decidir ali no último momento. Então, para mim, essa conexão é total e deve ser quanto mais resgatada. Sempre bom relembrar, né, eu diria, da onde tudo começou, da onde é a origem do nosso futebol. Muitas vezes a gente só precisa de uma bola e um chinelo para jogar. Lembrou ali também da minha época ali, do Engenho Novo ali, de onde eu morava. Simboliza bastante pra gente, né? Às vezes a gente tá tão longe assim, fica tanto tempo fora de casa, das nossas origens, que a gente até esquece um pouco. Então foi gratificante para todo mundo. Acho que todo moleque que começa a jogar bola, começa jogando na rua, numa quadra, ou sei lá, num quadrado, em qualquer lugar que tu tem. Ainda mais no Brasil, tu vê gente jogando bola. Eu não fui diferente. Qualquer espaço era jogando bola. Na sala de casa, minha mãe ficava boladona. Mas qualquer lugar é lugar pra gente. É o que a gente mais ama fazer no nosso país. Então é relembrar esses momentos maravilhosos da nossa infância. Esse filme me trouxe muitas lembranças de quando eu estava lá no Vale do Carangola. Para mim é uma honra estar assistindo esse filme, me deu uma alegria imensa quando eu vi minha servidão ali. Vi muitas crianças que quando eu estava lá me via jogando bola, agora eu vejo eles jogando ali, então para mim ali foi uma alegria imensa e eu sei ali que os moleques do Vale do Carangola ali
sempre vão acreditar no sonho deles. Eles sabem também que vão passar dificuldade, mas eu sei que eles nunca vão desistir, eles sempre vão lutar pelo sonho deles. E hoje eu me vejo na seleção brasileira. Eu já passei esse momento também de quando eu era pequeno, eu jogava ali na Servidão, jogava dentro de casa ali e sempre me apoiavam, sempre minha família sempre acreditou em mim. Então eu fico muito feliz de ver eles ali brincando também. Fiquei muito feliz, né, em ver aparecendo ali a rua onde joguei muito baba, né, que fala lá em Salvador. Brinquei muito com meus amigos. Ver também aquela molecada lá que vira e mexe quando eu vou lá, quer tirar foto comigo, quer um autógrafo. Então, tive boas lembranças ali, quando eu vi aquelas fotos ali. E fiquei muito feliz em estar aqui também representando a minha comunidade. E espero que nós, brasileiros, tenhamos mais jogadores assim que venham das favelas, das comunidades, jogando na rua, apesar que caiu um pouco essa essência nossa, mas espero que volte pra gente ter, que é ali que sai a malandragem, sai o futebol de rua ali, a alegria ali, então espero que tenha mais atleta, mais craque aí surgindo aí. Cara, trouxe tudo aquilo que passei na minha infância, tudo, as vivências que tive, da onde cresci, da onde saí, do que precisei passar para poder chegar aqui hoje, as amizades que tive na época. Foi importante para que eu pudesse chegar aqui, ver de onde eu saí, aquele interiorzinho, daquela casa simples, da vida que tive, o futebol, poxa, de poder trazer isso também para dentro de campo, a criatividade, trazer o improviso, que muitas das vezes na rua te remete muito isso, então foi isso que me remeteu hoje. O nome que a gente colocou no filme é O Primeiro Amor, né? E para mim o futebol de rua é aquele futebol que a gente joga sem pensar em nada, sem regra, sem ter que escutar um técnico, algum treinador. Cara, o que mais me chamou a atenção é o quão brasileiro cada um deles são. Eu espero que os atletas, quando eles vejam isso, eles possam também ter esse sentimento assim de que um dia eles estiveram naquele lugar ali, eles ainda não eram conhecidos, né? Eles ainda tinham só um sonho. E espero que eles possam se conectar com aquela criança que eles foram e trazer algo a mais ali especial para quando eles chegarem lá na Copa poder ajudar eles aí de alguma maneira. Nós tá ganhando. Que legal esse mini documentário da CBF, muito bacana mesmo, né? A origem dos jogadores. E olha onde eles estão hoje, né? É bonito e o futebol ele tem esse poder também de ascensão, né? Porque da mesma forma que se faz essa volta do cara que tá lá jogando a Copa, olhar para trás, tem um menino que tá na rua hoje jogando bola e que vê esse ídolo, cara, né? E sonhando, né, que um dia pode ocupar esse espaço, né? Exatamente. Giovanni, para fechar, tem notícias do Grêmio. Temos futebol aqui, né, voltando a acontecer, e o Grêmio tem venda e tem chegada. Muito bem, vamos assistir então com o Andrei Pereira na tela. O Grêmio anunciou mudanças na zaga. Vieri está de saída para a Fiorentina da Itália. O jovem da base vai render cerca de 100 milhões de reais para os cofres do tricolor. O clube italiano vai pagar 15 milhões de euros pela contratação e outros 2 milhões por metas atingidas. O zagueiro gremista fez um total de 39 jogos pelo Grêmio. Nessa temporada foram 27 partidas e 2 gols. Se tem zagueiro saindo, também tem zagueiro chegando. A diretoria gremista anunciou a compra de Wallace, 21 anos, por 3 milhões de reais. Vindo do CRB, o defensor assinou um contrato de 5 anos. Nessa temporada, o Wallace fez 19 jogos, 12 como titular. Amanhã o Grêmio joga contra o Cascavel, às 4 da tarde, no Paraná. O amistoso faz parte da preparação do time de Luiz Castro nessa parada para a Copa. O tricolor ainda vai fazer 2 amistosos antes da volta do calendário oficial. Dia 4 de julho será contra Chapecoense, no Mato Grosso, e dia 12 de julho contra o Cruzeiro, em Brasília. O primeiro compromisso oficial será antes da final da Copa do Mundo, no dia 16 contra o Mirassol, em São Paulo, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Aos poucos, então, Grêmio e Inter voltando amanhã, já tem amistoso, então. Exatamente, o Grêmio agora sem Vieira e sem Arthur, né? Muitas mudanças aí nessa data FIFA, né? Giovani, muito obrigado pelas informações, pelas análises, um bom final de semana de Copa e a gente volta a falar na semana que vem. Obrigado, até a semana que vem, se tudo der certo com o Brasil classificado. Perfeito. E também com o Neymar, nosso Neymar em campo, né? Sim, craque volta, camisa 10. Tá ótimo, mas o Matheus Cunha tá bem aqui também, né? Valeu, Giovani. Depois de uma semana congelante, fica a pergunta: como é que vai ser o final de semana? Eu já adianto que vem mudança por aí. Mas vamos até o Estúdio do Tempo para conferir com o Lucas Canever. Boa noite, Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha no Estúdio do Tempo da Rede RS. Depois de uma semana inteira marcada pelo frio intenso, a sexta-feira também teve um amanhecer congelante. 21 cidades gaúchas começaram o dia com temperaturas negativas. O município que registrou as menores marcas foi em Getúlio Vargas, no norte do estado, com 2,9 graus abaixo de zero. Além disso, Porto Alegre teve a marca mais baixa do ano, com 3,4 graus. Essa temperatura foi registrada na estação do bairro Belém Novo do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas esse frio todo que a gente viu ao longo dos últimos dias, ele começa a perder um pouco de força no fim de semana. No sábado, as mínimas devem variar de 0 a 9 graus pelo estado, o que ainda é gelado e pode provocar geadas eventuais em pontos isolados da serra. Mas o sol vai predominar desde cedo, elevando as temperaturas ao longo da tarde, com máximas que chegam na casa dos 20 graus em uma boa parte dos municípios gaúchos. Mas entre o fim da tarde e o começo da noite de sábado, a instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão vai avançar entre o Paraguai e a Argentina e trazer pancadas de chuva no noroeste e no norte do estado. No domingo, essa instabilidade vai se espalhar por todo o território gaúcho. São esperados acumulados altos em uma boa parte dos municípios, isso principalmente ao noroeste, ao norte e também na serra, onde os volumes podem somar até 80 milímetros de precipitação. Na região central e nos vales também deve chover bastante, com cerca de 40 milímetros. Agora, já nas outras regiões do estado, esse volume deve ficar em torno de 30 milímetros aproximadamente. Essa chuva deve durar só até o fim de domingo. Isso porque na segunda-feira a instabilidade se afasta do estado e o frio deve retornar, garantindo mais um dia ensolarado em todas as regiões. Mas vamos focar nesse sábado e dar uma olhada em algumas cidades do estado? Lá na Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve ter um dia de sol entre nuvens, porém no fim do dia, lembrando, pode começar a chover. E a temperatura vai do 1 grau até os 21 graus. Em Gramado, a gente vai ver esse mesmo padrão, só que lá a temperatura vai dos 5 até os 20 graus amanhã. Ao norte do estado, em Passo Fundo, as máximas não devem passar dos 18 graus e as mínimas começam na casa dos 5 graus. Em Santa Rosa, a temperatura vai dos 9 até os 17 graus nesse sábado. Vamos lá na fronteira oeste agora ver como é que fica a situação em Uruguaiana. Por lá também pode chover no fim do dia e a temperatura vai dos 6 até os 19 graus. Vamos agora lá para Bagé. É uma região que não deve receber chuva amanhã. O sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura vai dos 4 até os 19 graus. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 5 até os 21 graus amanhã. Ao sul do estado, vamos lá para Pelotas, onde o dia deve começar gelado, com marcas ao redor dos 5 graus, porém o sol eleva as máximas até os 19. No litoral norte, Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina, a temperatura vai dos 9 até os 20 graus amanhã. E aqui em Porto Alegre, a gente deve ter um dia nublado, com o sol aparecendo um pouquinho entre as nuvens, e a temperatura vai dos 6 aos 20 graus. Essa é a previsão para o fim de semana. Na segunda eu volto com mais previsão do tempo e outras notícias sobre o clima. Uma boa noite e um bom fim de semana. Valeu, boa noite, bom fim de semana também, Lucas Canever. Começaram hoje as obras de proteção contra cheias no arroio Passo das Pedras, zona norte da capital, uma obra muito esperada. Nossa reportagem acompanhou a vistoria da prefeitura no local e traz as informações agora na tela.
A obra vai ser executada pelo consórcio formado pelas empresas Eurovia Construtora e Bombas Sinos. O contrato é de cerca de R$20.200.000, valor definido depois de um processo licitatório realizado na última semana. Todo o trabalho que está sendo feito aqui busca impedir um alagamento na região norte da cidade, uma das mais atingidas durante a enchente de 2024. Mas, de acordo com os engenheiros, num possível transbordamento do dique, as águas poderiam alcançar até mesmo a Cidade Baixa. Esse aqui é o arroio Passo das Pedras. Ele recebe a contribuição do Passo das Pedras, do Sarandi e do arroio Passo da Mangueira. Tá? Esse grande volume de água que sai da cidade em direção ao rio Gravataí. Tá? O rio Gravataí, com a cheia, ele sobe de nível, né? Subindo o nível do rio Gravataí, essa água, ao invés de sair, ela retorna para dentro da cidade. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa região? A gente vai fazer um dique bloqueando o retorno dessa água do rio Gravataí para dentro da cidade. Então, quando a cota do rio Gravataí está baixa, ela consegue ir livremente, né? E a gente vai instalar válvulas flap com comportas em galerias que a gente vai implantar aqui no arroio. No momento que o rio Gravataí estiver alto e houver essa inversão do fluxo, automaticamente essas válvulas vão se fechar e impedir que a água entre para dentro da cidade, né? Tivemos um grande problema aí na enchente de 24, que as águas do rio Gravataí chegaram a mais de 5 metros. Dessa forma, aqui dentro também chegou a mais de 5 metros, né? E aí houve o rompimento de 3 pontos do dique ali no Sarandi, né? A gente fazendo esse dique, impedindo que a água retorne, a gente consegue proteger toda essa região do Humaitá, Sarandi, o aeroporto Salgado Filho e também toda a região norte da cidade, porque, como a gente falou, a água subindo nessa área interna aqui, num nível de 5 metros e meio, ela tem capacidade de chegar até a Cidade Baixa. Uma vistoria técnica foi feita pelo prefeito Sebastião Melo, representantes dos governos estadual e federal, além de técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos. Então é a primeira etapa de uma obra que vai custar quase 400 milhões de reais. Nós estamos falando aqui de 47, 48 milhões que vem do Funrigs agora, mas o restante desta obra vem pelo Firesc, que são os recursos que estão depositados naquele fundo. Então, é a primeira etapa. E por que a primeira etapa está sendo antecipada, né? Porque nós o El Ninho começou a formar lá em dezembro. E nós estamos acompanhando de 15 em 15 dias. Quando chegou o momento que a gente viu que ele realmente ia se formar, fui ao governador, fui aos órgãos de controle, juntamente com o DEMAI, Tribunal de Contas, Ministério Público, também, né? No Tribunal de Contas, Ministério Público e no Judiciário, e o governador, e tomamos a decisão de nós vamos lançar esta obra. Melo também afirmou que a prefeitura segue negociando a saída de famílias remanescentes no bairro Sarandi. Aqui nós temos 500 famílias no dique do Sarandi, teve já famílias que foram atendidas pelo Compra Assistida e nós temos mais 500 famílias que é da Vila Dique. Evidentemente que se esta obra não sai aqui, o caminho era estender mais rapidamente a questão desses 2 diques. Não significa que esses diques não têm que ser refeitos ao longo do tempo, mas nós temos um prazo maior, porque acolher 1000 famílias não é uma coisa singela. Vocês lembram que para acolher 37, 38, como foi a dificuldade aqui. Então essas famílias têm que ser acolhidas, porque não há obra sem acolhimento das famílias, mas com esta obra, a Zona Norte, o aeroporto está protegido, e é claro que tem que prosseguir depois as obras do dique, mas com tempo de razoabilidade. A intervenção integra o conjunto de ações voltadas à recuperação e fortalecimento do sistema de proteção contra cheias da capital. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o final de agosto. O dique do Sarandi e o dique do Arroio Areia, com esta obra definitiva, que ainda está em conversas com o governo estadual e o governo federal para aceitarem essa solução que a gente está propondo, eles se tornam diques de drenagem. Eles não deixam de ser diques, porque aqui, como vocês veem, tem um arroio robusto que recebe muita água da Zona Norte, então a gente precisa concluir este dique, ele sendo de proteção de cheias ou de drenagem. Ele continua sendo um dique, senão, qualquer chuva, esse arroio pode subir. O secretário da Reconstrução Gaúcha disse que com as obras concluídas e as que estão em andamento, mais o preparo operacional, o Estado está mais preparado para eventos climáticos extremos. 497 municípios do Rio Grande do Sul têm planos de contingência atualizados e revisados pela Defesa Civil Estadual. Isso nos garante muito mais proteção do que nós tínhamos em 2024.
Para combater o assédio e a importunação sexual no sistema metroviário de Porto Alegre, a Transurb lançou hoje a campanha Assédio Não Embarca no Trem. Confira na reportagem na tela. O lançamento da campanha aconteceu às 11 horas da manhã, com a chegada do primeiro trem adesivado com a identidade visual da campanha. Após um ato simbólico, o veículo foi para Novo Hamburgo, marcando oficialmente a circulação da campanha, que conta com adesivos dentro dos vagões com orientações sobre como denunciar casos de assédio, avisos sonoros e exibições nos monitores das estações. A ideia da campanha aqui é a Transurb poder oferecer um número de telefone dentro dos trens e das estações para, caso as mulheres se sintam assediadas, poderem fazer uma denúncia diretamente ao nosso centro de controle de segurança. Então, os nossos seguranças receberão essa ligação, acionarão as equipes ao longo das estações para acolher a denúncia e acompanhar a situação. As equipes de segurança da empresa também passaram por um treinamento para atender essas ocorrências. A orientação é que, ao receber uma denúncia, a central de segurança acione imediatamente os agentes da estação ou do trem para prestar acolhimento à vítima e, quando necessário, solicitar apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil. A nossa ideia é garantir aqui uma viagem segura, tranquila para os nossos usuários e que, acima de tudo, as nossas usuárias sejam respeitadas dentro da Transurb. Porto Alegre agora conta com a primeira Casa do Trabalhador no Rio Grande do Sul. O espaço fica na rua Marechal Floriano Peixoto, número 94, localizado no centro histórico da capital e oferece à população acesso aos serviços do Sistema Nacional de Emprego de forma integrada, disponibilizando intermediação de mão de obra, habilitação para o seguro-desemprego, orientações trabalhistas, emissão da carteira de trabalho e também atendimento voltado à imigração. O espaço conta com ações de qualificação social e profissional, assim como iniciativas de incentivo ao empreendedorismo e à economia solidária. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Já estou recebendo aqui no estúdio o Irineu Guarnier Filho, que apresenta o Ponto de Conexão sempre 9 da noite. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo certo? ótimo. Qual é o tema do ponto hoje? Hoje vamos de Copa, né, Renato? Copa do Mundo, aí concluídas aí as... Teu tradicional debate, tua tradicional mesa redonda já esportiva. Já está ficando tradicional a nossa mesa semana, esportiva aqui nas sextas-feiras, né, durante a Copa. Concluídas aí a primeira e a segunda rodadas, agora vem aí a fase do mata-mata e a gente quer ver aí com os nossos especialistas, né? Quais são as chances do Brasil? O Brasil já jogou 2 vezes, joga pela terceira vez na segunda-feira com o Japão. Então queremos saber como é que a nossa seleção está preparada aí para essa fase agora mais decisiva. Já jogou 3 vezes nessa Copa. 3 vezes nessa Copa. 3 vezes. Com Marrocos, depois o Haiti e depois a Escócia. Exatamente, E agora será o Japão. E agora o 4º jogo. Quando falou 2 vezes, fiquei pensando, será que ele jogou 2 vezes com o Japão? Porque o Giovanni agora há pouco falou que o último jogo com o Japão foi amistoso no ano passado. Eu esqueci do Haiti. Foi um ano pobre, Haiti, né? Não mereceu. O Haiti jogou bonito, fez força. O Haiti é aqui, como já diria Caetano Veloso. Mas aí, e Gilberto Gil. E aí o Japão ganhou, né? O último jogo, o Japão ganhou. Eu não sei. Mas tem um histórico de supremacia da seleção brasileira. Estão falando, sim, mas estão falando muito bem do Japão. Não, né? o Japão está muito bem, né? Rodamos uma matéria aqui. O Japão está rápido e está forte. Pode ser. A gente sabe, né, como os asiáticos são aplicados em tudo que fazem, meticulosos, estudiosos, né? Eles não estão brincando, né? Eles vêm se preparando para isso há um bom tempo. Mas o futebol também tem um pouco de catimba, né? Também tem aquela coisa né? da malandragem. Aquela malícia, né, do futebol brasileiro, ela é importante também. Também errei. Vamos ver quem são os teus convidados? Vamos ver. Temos tela? Temos tela? Atenção, suíte. Aí. Então, nosso time de hoje, aí nós vamos mata-mata. com um timaço aí. Luiz Antônio Coraza, jornalista de esportes. Grande Coraza. Trabalhamos juntos, nosso ex-colega, trabalhamos juntos, sim. Lá na outra redação lá. Exatamente. O Diego Ariel, também jornalista. O José... Também tive o prazer de aproveitar que tem tempo hoje, vou fazer um comentário. O Diego Ariel teve no teu programa recente, porque tu estavas de férias. Eu estava de férias, foi com a Cris. Né? Cris Viegas. O Diego é um grande talento, uma nova revelação aí da nova geração e foi meu produtor de programa de rádio. Ele é excelente, é um baita jornalista. Eu não conhecia
conheço ele pessoalmente. Foi para a Argentina, ganhou uma corrida com futebol argentino. E aí agora está trabalhando com tecnologia e futebol. Sim, eu não conheço ele. Tem mais? Bota Vou conhecê-lo pessoalmente hoje. Bota a tela aí, Tchê. Deixa a tela aí. Lá. Temos o José Alfredo Poças também, estará conosco hoje. Grande Poças. Poças, jornalista esportivo. O Poças deve estar uns 60 anos na Calda Júnior, no tempo que era Calda Júnior aí. Mas é um grande repórter, um grande jornalista. Então, sabe vai tudo. nos trazer a experiência, a história, o conhecimento aí de outras Copas. E completa o nosso time o Luiz Jaca, que é músico e professor. Não é um comentarista esportivo, não é um jornalista do setor de esportes, mas a gente quer saber também, entende muito de futebol. E a gente quer ouvir também um pouco de outras pessoas, afinal, todo brasileiro é como torcedor também, de futebol, essa visão e torcedor. Queremos essa visão do torcedor legal, também. Legal. O Poças, deixa eu só fazer uma correção, o Poças passou pela Bandeirantes também. Deixou por recordação, então não está todo o tempo na Calda Júnior, mas é um grande jornalista. Irineu, vai ser um grande programa, uma boa noite e até logo mais. Vamos lá, então. Grande abraço. 9 da noite tem um ponto de conexão com o Irineu. Não perca. Futebol, Copa do Mundo. A seguir, projeto piloto vai avaliar o uso de canetas emagrecedoras no tratamento da obesidade pelo SUS. E a primeira caneta já foi aplicada hoje pelo ministro da Saúde, que cumpre a agenda na capital. E a gente traz todos os detalhes depois do intervalo, que é rápido, e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, um projeto piloto que vai avaliar o uso das canetas emagrecedoras no tratamento da obesidade. Foi lançado aqui no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O estado também passou a contar com a primeira base regional da Força Nacional do SUS aqui no sul do país. Os anúncios foram feitos pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que cumpre agenda em Porto Alegre. Agora, até pouco tempo atrás, ele ainda tinha compromisso agora à noite. Vamos conferir a reportagem na tela. Aos 39 anos, Guilherme se tornou o primeiro paciente do Grupo Hospitalar Conceição a receber a aplicação de semaglutida pelo Sistema Único de Saúde, caneta emagrecedora indicada para o tratamento de diabetes e obesidade. Desde os 6 anos de idade, ele enfrenta o sobrepeso. Vai fazer muita diferença. Eu não me vejo, como eu falei, assim, a fisionomia vai mudar. Eu acredito que vai me dar mais ânimo, mais disposição. Espero eu, de poder ficar mais ativo também na sociedade. A primeira dose foi aplicada durante o lançamento de um projeto piloto do Ministério da Saúde que vai avaliar a efetividade, a segurança e o custo do tratamento com canetas emagrecedoras para o Sistema Público de Saúde ao longo de 2 anos. O estudo será realizado com 250 pacientes do GHC que apresentam obesidade grave e indicação para cirurgia bariátrica. O protocolo nasce aqui no Conceição, então a gente, a priori, a gente teve um cuidado assim, de elaborar um parecer técnico-científico sobre a medicação neste grupo de pacientes. Então, isso é bem importante. Assim, neste grupo de pacientes, assim, a priori, a gente entende que a medicação é uma estratégia interessante para reduzir uma série de complicações, reduzir custo e atender bem os pacientes. A outra é, fizemos um protocolo de uso dessa medicação para os pacientes que estão na fila de cuidado, na fila para a cirurgia bariátrica, nesse cuidado integrado da obesidade. Entretanto, assim como o estudo começa agora, ele tem um protocolo a ser seguido e é possível de ser expandido para outros hospitais. A intenção é que a pesquisa gere evidências aplicáveis à prática clínica, contribuindo para futuras estratégias de combate à obesidade grave. Queremos acompanhar a introdução, como que é o uso pelas pessoas, como que ele acondiciona em casa, reações adversas e o impacto na redução da necessidade de fazer cirurgia bariátrica, na melhoria do conforto desse paciente e outras situações clínicas que estão associadas, às vezes hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. O ministro também inaugurou a primeira base regional da Força Nacional do SUS na região sul. Força Nacional do SUS! O espaço fica na rua Antônio Joaquim Mesquita, número 111, no 7º andar.
Com mais de 40 profissionais, a nova estrutura vai atender o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A base será responsável pelo monitoramento de riscos, elaboração de diagnósticos e respostas a emergências em saúde pública. Os profissionais que estão ali são profissionais que são capacitados para, acontecendo algum incidente, alguma catástrofe, alguma calamidade pública, seja ela hidrogeológica, um enchente, ou uma seca, ou epidemiológica, um aumento de dengue ou de gripe, que decrete emergência em saúde pública, esses profissionais conseguem chegar rapidamente, em menos de 12 horas, e essa chegada rápida faz com que a gente entenda a situação, já comece a agir e comece já a retirar aquela população dali, fazendo esse serviço mais rápido para a população. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa fortalece a resposta a eventos climáticos extremos, como os associados ao El Niño e a outras situações que exijam mobilização rápida das equipes do SUS. Ao ficar permanente, ela interage com gestores municipais, gestores estaduais, de forma permanente. Então, isso você gera uma coesão maior, troca de informações. Segundo, ela ficando permanente aqui, ela pode fazer todo o processo de formação e qualificação dos profissionais aqui da região sul do país, que estão espalhados nas redes públicas, municipais, estaduais, ou mesmo na rede privada. Então, você tem mais gente preparada para agir numa situação como essa. E terceiro, que ela chega mais rápido à cena onde tem aquela tragédia, onde tem aquela crise sanitária, chega mais rápido, com mais profissionais e com mais equipamentos, exatamente por ser uma base descentralizada. A busca por uma agricultura mais sustentável também passa pelos laboratórios. Na Universidade de Passo Fundo, pesquisadores estudam o uso de microalgas para desenvolver fertilizantes e outros produtos de aplicação agrícola com menor impacto ambiental. A ideia é transformar organismos microscópicos em aliados no campo, com um potencial para melhorar a produção e reduzir a dependência de insumos tradicionais. A nossa equipe conversou com os responsáveis pelo estudo e os detalhes você confere agora na tela. A agricultura brasileira é uma das mais produtivas do mundo, mas também enfrenta um desafio cada vez maior: produzir mais com menos impacto ambiental e com alternativas mais sustentáveis para o campo. Nesse cenário, a ciência tem buscado novas soluções para reduzir a dependência de insumos tradicionais e aproveitar melhor os recursos naturais. Uma dessas apostas está em organismos pequenos, mas com um grande potencial: as microalgas. Na Universidade de Passo Fundo, uma pesquisa estuda como essas microalgas podem ser usadas no desenvolvimento de fertilizantes e outros produtos de aplicação agrícola. A ideia é contribuir para uma nova produção mais eficiente, inovadora e sustentável. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre a pesquisa, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor o que são as microalgas e onde elas são encontradas. As microalgas, então, elas podem ser encontradas, em recursos hídricos de água doce, principalmente as que a gente usa, e a gente utiliza essas cepas que foram isoladas, Essa microalga foi isolada por muito tempo e a gente desenvolve várias pesquisas com elas ao longo de muito tempo, Então, o Laboratório de Bioquímica e Bioprocessos, que é coordenado pela professora Luciana Maria Cola, utiliza essas microalgas há bastante tempo para a parte de pesquisa. E aí, essas microalgas são micro-organismos que estão presentes nesses corpos hídricos. A gente trabalha com ela isolada, É um micro-organismo que não é patógeno, então não apresenta risco ao meio ambiente, não apresenta risco à saúde humana. E ela tem uma série de benefícios, que tanto para a agricultura quanto para a saúde, para a área alimentícia, ela é amplamente utilizada. E a pesquisa visa usar esse potencial na agricultura? A pesquisa, então, trata, na verdade, do desenvolvimento de um biofertilizante a partir das microalgas, Então, a gente utiliza as microalgas como uma fonte de nitrogênio, e utiliza do metabolismo da microalga para fazer a solubilização de dois importantes nutrientes que vêm a partir de um resíduo, que é a extração de rocha, o resíduo do pó de rocha. Esses nutrientes, na sua composição natural, são insolúveis para as plantas, e aí a gente vai utilizar da microalga para fazer com que ela solubilize esses nutrientes que estão insolúveis ali no pó de rocha.
para poder utilizar esses nutrientes na agricultura, visando, então, uma substituição ou uma nova alternativa aos fertilizantes químicos, né? Já que o país vem enfrentando, né, uma série de problemas relacionados às pressões geopolíticas, né, a falta de matéria-prima e cada vez vem encarecendo mais a produção de fertilizantes químicos, então isso surge como uma nova alternativa. E como é que esse processo funciona? Na verdade, a gente tem todo um estudo de condições do meio para fazer com que essa microalga consiga utilizar esse pó de rocha ou solubilizar o pó de rocha, né? Então, a gente utiliza temperatura, agitação, algumas condições específicas de reagente mesmo de meio, para fazer, para induzir essa microalga a produzir biocompostos, como fosfatases e ácidos orgânicos, que ela produz isso, como o Alan falou, durante o processo metabólico, né? Para daí aplicar isso depois. Qual é a diferença dos impactos ambientais gerados por esse novo fertilizante em relação aos que já existem no mercado? Eu fiz muito recentemente uma análise de ciclo de vida, inclusive, para avaliar os impactos também, né, ambientais disso, porque a gente fala muito do custo hoje só em valor, né, mas o impacto que a gente tem ambiental difere muito de um composto para o outro. Primeiro, porque a gente está fazendo a valorização de um resíduo, né? Que a gente não vai estar aplicando, não vai estar tendo que descartar, né? A gente está utilizando ele como fonte nutricional e para aplicação depois. E a gente teve, por exemplo, para um era 9,8%, enquanto o outro, que era o NPK, dava 50 e poucos % de impacto comparado, né? Era um impacto bem mais considerável, né? Do que o uso do bioinsumo. O que a gente percebe também que o uso do fertilizante químico a longo prazo pode nos causar? Uma acidificação dos solos, né? Então isso a longo prazo pode prejudicar a produção agrícola e também a redução dos micro-organismos naturais do solo. Então isso ao longo do tempo vai matando, né, esses micro-organismos que estão presentes ali entre a camada do solo, e isso vai deixando cada vez mais essa população menor. E isso, pensando em equilíbrio do ecossistema, não é interessante. Então, a ideia é que a gente entre, né, com esses fertilizantes das microalgas, principalmente, que é uma fonte orgânica, para estimular o crescimento novamente desses micro-organismos naturais do solo, para, de novo, reequilibrar esse ecossistema. Agora eu queria que vocês falassem um pouco mais em termos práticos, de que forma que as microalgas atuam. O que nós já temos de estudos, a gente já foi aplicado tanto para sementes, como no solo, como na hora do plantio. Então, dependendo da cultura que você está testando, a microalga ela vai trabalhar de uma forma diferente e vai ter ações diferentes. Então, quando é aplicado diretamente na semente, a gente já conseguiu ter resultados de que houve um aumento da germinação dessas sementes. Então, desde o início, antes do plantio. E a mesma coisa quando é feito o plantio, ou também pode ser feito a aplicação foliar, que também nós já tivemos resultados de aumento da biomassa aérea, da cultura, ou também da questão radicular. Então, independente do momento que pode ser aplicado, a microalga ela consegue se adaptar, né, ao material ali, à cultura, e também ter esse rendimento de produtividade. O RS em Movimento vai ficando por aqui. Desejo sorte, saúde, sucesso para todos. Um bom fim de semana. Valorizem quem valoriza vocês. Bons jogos na Copa do Mundo. Sorte à seleção brasileira na segunda-feira. E a gente volta justamente na segunda pós-jogo para celebrar certamente a vitória do Brasil e passagem para as oitavas de final. Um grande abraço a todos. Bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigado pela audiência.